Bom dia, irmãos. Espero que vocês tenham tido uma boa noite de sono. Estamos iniciando mais uma semana. Uma segunda com um feriado aqui em Uberlândia. E gostaria de compartilhar uma palavra para iniciar essa semana. O texto que eu vou ler está lá em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um trecho, do verso 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar de deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu os discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Só essa parte do versículo. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido essa passagem, já devem ter ouvido algumas pregações. Mas o que eu quero trazer nessa manhã é somente uma reflexão daquilo que Jesus fez. E o texto fala que, antes no capítulo 13, fala que João Batista havia sido decapitado e Jesus estava nesse momento enlutado, estava passando por um momento difícil. Mas interessante que mesmo no momento difícil, ele tinha uma multidão que o seguia. E essa multidão que o seguia chegou a um ponto em que eles não tinham mais o que comer, que eles não tinham mais onde buscar recursos para comer. E o texto fala que os próprios discípulos falavam para Jesus: Jesus, dispersa a multidão, porque nós não temos o que dar para eles. Manda ele para os povoados, que lá eles vão ter comida. E Jesus fala: não, nós vamos alimentá-los aqui onde eles estão. E o que eu quero destacar nesse pequeno texto é a atitude de Jesus diante do pouco que ele tinha. Ele simplesmente olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e distribuiu os peixes. E a Bíblia fala que isso se multiplicou na vida das pessoas, isso se multiplicou naquele lugar. Era em torno de 5.000 homens contados, as mulheres e as crianças não contavam nessa época, e todos foram alimentados, ficaram satisfeitos. A atitude de Jesus foi que ele pegou o que ele tinha, agradeceu ao Pai e distribuiu às pessoas. O desafio que nós temos como cristãos, o desafio que nós temos como filhos de Deus, como os discípulos do Senhor, é dar graça ao Senhor por tudo aquilo que nós temos. Talvez você está iniciando a semana com algumas interrogações ou com algumas situações difíceis para resolver, mas o que eu quero te dizer, dê graça por tudo que você tem. Talvez você fale, mas eu tenho tido tão pouco, eu tenho tido poucas coisas para dar graça. Nesse episódio em específico, o que Jesus tinha era muito pouco em relação ao que poderia ser feito. Ele tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E a Bíblia diz que o que ele tinha multiplicou e alimentou a multidão. E saciou aqueles que foram alimentados por ele. Nós devemos ser alimentados por Cristo em tudo da nossa vida. Nós devemos estar satisfeitos com aquilo que Deus tem proporcionado para nós. E às vezes nós, ao invés de agradecermos ao Senhor, muitas vezes nós reclamamos por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que nós temos. Talvez você tenha que iniciar essa semana mudando um pouco a sua mente para tudo aquilo que você tem visto. Mudando um pouco e guardando o seu coração, para que do seu coração não saia palavras de murmuração, mas saia palavras de agradecimento, saia palavras de graça. E se você está me vendo aqui hoje pela manhã, você já tem motivos para agradecer, porque as misericórdias do Senhor se renovaram e você pode estar aqui me vendo. E se você talvez esteja, mas eu não tenho motivo, o fato de você estar me vendo aqui já é um grande motivo para você agradecer a Deus. Senhor, obrigado por essa semana. Obrigado por essa segunda, por essa terça, por essa quarta, por essa quinta. Obrigado porque o Senhor vai multiplicar as coisas sobre a minha vida. Obrigado porque o Senhor tem me dado
tudo que eu preciso para estar passando por essa terra como um bom peregrino. Um peregrino que agradece ao Pai por tudo aquilo que tem. E o texto fala, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes e olhou para o Pai e falou, obrigado. Deu graças, partiu, e isso se multiplicou. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que em tudo que você fizer nessa semana, o Senhor multiplique graça e paz e alegria sobre a sua vida. E tenha sempre o espírito, tenha sempre o sentimento de agradecimento ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, queridos? Deus abençoe essa semana. Um beijo no seu coração. Tenha uma semana abençoada.